Por essa, as Forças Armadas não esperava. Os generais, almirantes e brigadeiros estão desesperados e vocês precisam saber por que as Forças Armadas do Brasil estão desesperadas, tá? E tem mais, vocês precisam saber o que está em andamento contra o governo Lula. Se ele não cumprir, ele poderá sofrer um impeachment, tá? E tem mais. Os Estados Unidos dão um ultimato a Maduro para cumprir acordo com a oposição ou enfrentar sanções. E vocês precisam saber qual foi esse acordo que os Estados Unidos fez na íntegra com Maduro. Peço a todos que curta, comenta e compartilhe esse vídeo ao máximo para ter relevância no YouTube. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva por gentileza. Não se esqueça de clicar no sininho para receber todas as notificações quando nós postarmos novos vídeos no canal, tá? E sem mais delongas, vamos ao que interessa. Os Estados Unidos ameaçaram nesta segunda-feira tomar medidas contra o ditador venezuelano Nicolás Maduro, se ele não cumprir o acordo alcançado com a oposição para realizar eleições livres e justas em 2024. A ameaça foi feita pelo porta-voz do Departamento de Estado, Ned Prince, após o Supremo Tribunal da Venezuela, pró-chavismo, suspender todos os efeitos das primárias da oposição que foram realizadas em 22 de outubro. O governo dos Estados Unidos tomaram medidas se Maduro e seus representantes não cumprirem seu compromisso no roteiro eleitoral, disse Príncipe. Estamos, Nicolás Maduro e seus representantes, a manterem os compromissos que assumiram na assinatura do acordo sobre o roteiro político em Barbados, acrescentou. O acordo assinado em Barbados prevê que as próximas eleições presidenciais serão realizadas no segundo semestre de 2024, com a presença de observadores internacionais. No entanto, a suspensão das primárias da oposição é um sinal de que Maduro não está disposto a cumprir o acordo. A ditadura pretende inviabilizar, a desumanizar, típico das ditaduras, milhões de venezuelanos que elegemos nas primárias com muitos obstáculos. Amelina Corrina Machado lamentou o líder venezuelano Juan Guaidó, que denunciou a suspensão das primárias. O senador norte-americano Marco Rubio também criticou a decisão do Supremo Tribunal da Venezuela, tá? Então quer dizer que o Supremo Tribunal da Venezuela suspendeu as primárias, tá? Que ocorreram em 22 de outubro lá na Venezuela. Estou falando Supremo é a mesma coisa do STF aqui no Brasil, sabe? Em 2017 o STF do Brasil mandou banir a prisão em segunda instância, tá? E agora nós estamos vendo aqui, né, o Supremo alinhado, né, lá da Venezuela, alinhado, né, com essa ditadura venezuelana, comunista, socialista, que já tem um bom tempo que está lá, né, trazendo caos para o povo venezuelano, e ele não cumpriu nem o trato que ele fez com os Estados Unidos, juntamente com a oposição, né, e agora os Estados Unidos diz, se ele continuar desse jeito, as sanções serão aplicadas. Na realidade, não deveria nem aplicar mais sanções. Isso aí já demonstra claramente que Maduro ele só tem um objetivo: permanecer no poder definitivamente, né? Patriotas, preste atenção no trecho dessa matéria que eu vou ler para vocês. Isso aí pode provocar um impeachment contra o Lula, viu? Isso aqui é sério, seríssimo, tá? Olha aqui. MP pede que TCU monitore cumprimento meta fiscal pelo governo Lula e informe ao Congresso. O subprocurador-geral do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, TCU, Lucas Rocha Furtado, pediu à Corte, nesta segunda-feira 30, que monitore as ações do Ministério da Fazenda para o cumprimento da meta de zerar o déficit fiscal em 2024. Informe o andamento ao Congresso Nacional. Tá? E o Lula já disse que não tem como ele bater essa meta fiscal em 2024. Haddad ontem foi questionado por vários repórteres, ele ficou irritado e largou os repórteres falando sozinho por causa dessa, né, dessa meta fiscal aqui que eles têm que conseguir, mas por caminhar da carruagem, o que nós estamos vendo aí, ó, é rombo e mais rombo com o dinheiro dos cofres públicos. O dinheiro só está saindo, e é bilhões e bilhões e bilhões. Fora o BNDES que está patrocinando Bolívia, né? Fora o BNDES que está patrocinando outros países comunistas, socialistas. Enquanto isso, eles estão aumentando os impostos no Brasil. Mais de 400 mil empresas fecharam as portas, então quer dizer que isso aí está criando um efeito cascata, ainda mais ele aumentando esses impostos como o governo está aumentando, em vez deles arrecadar mais, eles estão arrecadando menos, isso se chama um efeito, né, inverso, que os especialistas falam. Se você aumentar os impostos, em vez de você arrecadar mais, você vai arrecadar menos, e é isso que está acontecendo no Brasil. Então para eles baterem, né, essa meta fiscal aqui em 2024 é quase impossível, tá? É quase impossível. E eles já estão dizendo que é para acompanhar, né, o TCU acompanhar isso e passar todas as informações para o Congresso. Quer dizer, o que poderá acontecer é que Lula poderá sofrer o mesmo impeachment que a Dilma Rousseff sofreu por causa das pedaladas. Tananã! Quem planta colhe. Chegou a hora das Forças Armadas colher, né? Olha só.
Exército apanha nas redes sociais e preocupa militares. Não há comentários positivos. Ainda tem dúvida? Nem no presente, se brincar, nem no futuro, viu? Porque o povo tá por aqui, viu? Vem comigo para vocês saberem o que está em andamento. Olha só, uma postagem no Twitter realizada pelo Exército Brasileiro em 30 de outubro, às 14h30, informou sobre a chegada de militares dos Estados Unidos ao Brasil para o exercício. Tá? Durante 3 semanas, militares do Exército Brasileiro e dos Estados Unidos conduziram operações combinadas de assalto aéreo e na selva em diversos locais. Blá, 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 né? E logo em seguida diz assim: a reação do público a essa notícia foi majoritariamente negativa. Uma análise de sentimentos realizada com o auxílio de um sistema de inteligência artificial de ponta com capacidade de processamento massivo revelou que a maioria dos comentários expressiva sentimentos negativos em relação à cooperação entre as Forças Armadas brasileiras e os militares dos Estados Unidos. Resposta daí. Embora alguns comentários sejam neutros ou simples, questionem a situação e expressam uma opinião clara. Não foram identificados comentários claramente positivos sobre a operação conjunta com os militares norte-americanos. A opinião majoritária detectada nos campos de comentários é de desaprovação e preocupação com a cooperação militar no que diz respeito à defesa nacional. Muitos veem a colaboração como uma ameaça à soberania do Brasil, enquanto outros questionam a integridade e a lealdade das Forças Armadas brasileiras. Palavras como vergonha, covardes, traidores e melancias foram frequentemente usadas para descrever a insatisfação com a situação. Muitos questionaram a lealdade das Forças Armadas brasileiras, acusando de trair o país ao colaborar com os Estados Unidos. O termo melancia remete à cor verde por fora e vermelho por dentro. O significado seria militar comunista. Em algumas postagens, os usuários do Twitter utilizaram imagens elaboradas por inteligências artificiais. Tá? Então, como vocês podem ver aí, né? Eles usaram imagens com inteligências artificiais. Tá? E lembrando que ontem eu fiz um vídeo aqui no canal onde os militares de alta patente, né, vivem em Brasília em mansões que eles pagam por mês só R$ 670 por mês, tá? É as regalias que eles têm, tá? Como os comandantes das Forças Armadas. E as mesmas mansões em Brasília de outras pessoas, né, pessoas civis que alugam lá, custam em média R$ 8.000 por mês. Lembrando que um deputado, para ele residir em um apartamento lá em Brasília, ele tem que desembolsar mais de R$ 4.000. Então a diferença é drástica, né, no valor que um deputado federal paga em Brasília e um comandante das Forças Armadas, né? E muita gente aí estão alegando. É por isso que os militares, né, não estão atendendo o anseio da população brasileira, né? Porque eles têm todo o conforto do mundo. Para que eles vão ficar preocupando com, né, com o cidadão brasileiro? E um dos motivos é que Lula, essa semana, disse que não iria colocar as Forças Armadas, através de uma GLO, para intervir nos morros do Rio de Janeiro. E as Forças Armadas apoiaram a fala do Lula. Tá? Então, tá desse modelo. Vida boa, pra que pegar fuzil e subir no morro? Pra quê? Pra que bater de frente? Né? E nós estamos vendo que